Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Santos, nós estamos começando mais um Meta Club, tá certo? Hoje nós vamos falar deste livro aqui, A Instrução dos Principiantes, de Hugo de São Vítor. Por que esse continua sendo um dos melhores livros sobre disciplina, pedagogia e educação clássica que você vai encontrar disponível aí nos dias de hoje. Mas antes de falar sobre tudo isso, de por que a gente está falando de um cara do século XI, hoje em pleno 2023, vamos chamar a vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Vitor Santos aqui, para a gente poder começar o nosso bate-papo, vou apresentar os meus convidados, meus confrades. Aqui do meu lado esquerdo nós temos ele, Vinícius Santos. Prazer. Temos Gustavo Henrique. Boa noite pessoal, prazer. Do meu lado direito nós temos aqui Renan Neves. E aí pessoal? E na ponta, Gustavo Crivellari. Tudo bem, salve. Pessoal, hoje então nós vamos falar sobre este livro aqui, tá certo? A Instrução dos Principiantes. Esse livro foi escrito por Hugo de São Vítor. Para a gente começar o bate-papo, a primeira pergunta pertinente é justamente essa. Quem é que foi o tal do Hugo de São Vítor aí, né? Quem é essa pessoa? É um xará seu. É um xará, é São Vítor, né? Vítor, seu Hugo não. O Hugo, galera. Hugo de São Vítor, então, né? O Hugo, quando pequenininho, nasceu ali na Saxônia, volta ali de 1096, tá certo? Foi de origem nobre, tá certo? Foi influenciado pelos familiares, ele tinha um tio que era bispo, correto? Sim, essa formação procede. E o Hugo, que vai se tornar o Hugo de São Vítor, né? Em algum momento dessa história dele aí, ele foi uma pessoa, desde pequeno, tem registros de que ele era muito voltado para o estudo, era muito focado, gostava bastante de estudar, tá certo? E foi criado, obviamente, nos caminhos da fé católica. O que a gente tem de registro também, tudo isso aqui eu estou pegando da minha colinha, para quem estiver ouvindo, vai estar ouvindo perfeitamente, quem estiver vendo, vai estar vendo o que eu estou lendo. Mas em 1115, nesse ano, o Hugo, então, ingressou no recém-formado Mosteiro de São Vítor, ali nos arredores de Paris, e serviu ali de 1115 até 1141. Ele ascendeu hierarquicamente, chegando a ser bispo, e foi um grande teólogo e professor. Quando a gente fala de Hugo de São Vítor, uma interpretação que eu tenho é que falar de Hugo de São Vítor é falar, primeiro, de pedagogia, até porque, se você analisa historicamente no período da igreja, o século XI é um período de ouro para a igreja, ainda mais os dois séculos que vem depois, o XII e o XIII. Então a gente está falando ali de um momento muito alto da igreja, mas até então não existia de forma tão bem formada, tão bem institucionalizada, um guia de como estudar. E muito é atribuído isso a Hugo de São Vítor, que vai fazer o Didascalicon, tá certo? Que é sobre a arte de ler, se eu não me engano, que vai também falar, obviamente, sobre estudo. A própria Instrução dos Principiantes, o De Institutio Novitionium, vai falar também bastante sobre como você estudar, como você desenvolver a disciplina, as boas maneiras. Mas então falar de Hugo de São Vítor, a sua relevância ainda hoje, é pela pedagogia, na minha interpretação. É falar também sobre a centralização na visão do estudante. Hugo de São Vítor, ele vai se concentrar muito no estudante, não só no mestre, também é uma outra coisa que é uma certa novidade quando a gente está falando do período dos estudos, os estudiosos da igreja. A gente tem sempre aquela visão de que o mestre, e de fato o mestre é válido, mas o Hugo é o primeiro que vai se voltar também para a importância do estudante. Tanto que ele se predispõe a escrever um livro apenas para os noviços, né? É um livro que vai ser utilizado para aqueles que acabam de entrar na vida do mosteiro. E quando a gente fala de se concentrar na visão do estudante, não é essa visão Paulo Freire, tá certo? É importante deixar claro isso aqui também. Mas é aquela visão de que o estudante, ele tem o seu crédito, tem o seu mérito, mas claro que ele precisa praticar ali uma série de diligências para ser um bom estudante. Não basta sentar a bunda na cadeira e ver e ouvir, enfim. Ele tem que se comunicar de uma forma correta, ele tem que se comportar de uma forma correta, andar de uma forma correta, comer, se alimentar de uma forma correta. Então, o Hugo, ele vai fazer todo esse tratado gigantesco voltado apenas para como ser o estudante, né? Para como ser, de fato, um grande intelectual. E, obviamente, a gente estava até conversando aqui antes de começar o episódio, não tem como falar de Hugo de São Vítor, de século XI, de um medievalista, sem falar na educação clássica, né? Mas aí eu pergunto para vocês,
Quem foi o Hugo de São Vitor? Por que é importante falar dele hoje em dia? Complementem aí, por favor, quem quiser. Quer? Pode ser. Manda. Bom, pra falar de Hugo de São Vitor, eu não sou um grande especialista, tá, pessoal? Vamos deixar claro, tá? Eu sou o Gustavo aqui, um simples estudante, como muitos de vocês devem ser. Mas quando eu penso em Hugo de São Vitor, até com o que o Gustavo Crivellari sempre comenta também, com o que o Vitor traz, ele foi um professor pioneiro naquilo que muita gente pinta que o Paulo Freire deveria ter sido. Foi, né? Que eles pintam que eles dizem que ele foi. Mas não, Hugo de São Vitor, você lendo a Instrução dos Principiantes, você nota que há um cuidado muito forte com o humano. Porque ele, uma pessoa que se dedica a escrever uma instrução para noviços, ele não quer somente que o pessoal... fica muito claro que ele não quer somente que os alunos dele estejam ali, os noviços, na verdade, sigam o que ele quer. Eles querem que o que ele quer é que os alunos evoluam, né? E você vê no decorrer de todas as instruções, no modo de comer, no modo de vestir, no modo de falar, com quem falar, como falar. Tudo isso são instruções para que os noviços não percam tempo na vida, né? Tempo é o nosso ativo mais precioso, né? Voltando para o momento... Com toda certeza. Para os tempos modernos, a gente fala tempo é dinheiro, né? E não que tempo seja dinheiro para Hugo de São Vitor, mas tempo é um ativo extremamente precioso e o que ele estava fazendo é fazer o povo ganhar tempo, né? Porque você vai lendo isso daqui, eu gosto muito de ler quando a gente debate sobre os temas, né? Como foi com o Medalhão, agora com o Hugo de São Vitor, e tentar ver o que eu trago para minha vida, né? Então, a parte do preguiçoso me pegou, né? Falei, puta vida, cara. Ali é pra mim, né? Preciso captar isso pra mim. Então você nota que, apesar de ser algo muito antigo, é muito válido pros tempos atuais. E uma coisa que, pasmem, muito do que os gurus de hoje em dia vão pregar estava escrito desde o século XI. Não, ó, desde o século XI, tá? Os gurus de hoje em dia vêm falar daquilo, ó, desde o século XI, de Igreja Católica, tá? Trazendo bem conhecimento pontuado. De verdade. Então, acho que é isso que eu podia falar um pouco aqui pra gente começar esse bate-papo aqui sobre o Hugo de São Vitor. Muito bacana. Quer? Não, por favor. Bom, vou tentar ser bem breve aqui na minha explicação. O que eu acho muito importante do livro é a estrutura, né? O Hugo de São Vitor, ele tenta deixar bem estruturado o princípio de conduta, para você ter conduta, para você ser organizado, disciplinado, e como o nosso amigo Gustavo pontuou, tudo isso, todo esse compêndio de informações faz os noviços ganharem tempo, né? E eu acho isso muito importante, você ter um pré-estabelecido uma lista de condutas, de conceitos para serem seguidos, para você estar apto para estar no status de estudante, né? O que você tá dando risada, pô? Você começa a falar alto pra caramba, velho. Tá bom. Engraçado. Mas por hora é isso que eu tenho pra pontuar. Enfim. Você vai numa crescente. Bom, eu vou falar brevemente. O Hugo de São Vitor. Mano, eu nem reparo nisso. É mesmo? Ou é só ele me difamando? Não, quando eu tenho aula online eu faço isso. Minha esposa fica puta. Gustavo, não tá dando pra ficar aqui. É pra deixar a informação mais transparente. Enfim. Eu te entendo, acontece comigo. Mandou bem. Valeu. Continue, por favor, seu Gustavo. Ou seu Renan, enfim. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar a respeito da vida do Hugo de São Vitor é algo que pode parecer que é meramente acessório, mas que faz toda a diferença, né? Aquilo se trata de um contexto de um mosteiro, né? Então, historicamente, o mosteiro é aquele local que é uma arca de conhecimento, né? Ele é, nas palavras do professor José Monir, ele emula o espírito pairando sobre as águas, quer dizer, a ordem pairando sobre o caos, que remete à figura também da arca de Noé, que pairava sobre as águas, tudo sucumbia e a arca, com aquilo que havia dentro dela, o conteúdo dela, depois seria utilizado para o restabelecimento da ordem, né? Então, os animais em dois, né, que nem o padre Marcelo Rossi fala, e a família ali dentro também, e os ensinamentos, e o homem justo, isso tudo. O mosteiro é isso. Se der ruim na sociedade, se tudo sucumbir, os monges saem do alto da montanha e restabelecem a ordem. Então, a educação sempre lá vai ser... aconteceu, inclusive. Sim. A Europa foi salva pela obra de São Bento, né? Pela regra de São Bento. Na batuta de Carlos Magno, virou uma Constituição.
Então, vez ou outra, a igreja desce a montanha e restabelece a ordem. Então, a questão dessa instituição é basicamente tirar o indivíduo de uma sociedade até saudável, mas que não é voltada para um fim tão sublime quanto se busca no mosteiro, que é a elevação, que é a bem-aventurança. Só que é para tentar estabelecer uma ordem, no caso? Sim. Restabelecer. Restabelecer, faz sentido. Enquanto a coisa estiver mais ou menos ordeira, condensar naquele local ali a regra, a disciplina, os conhecimentos. Sim, e lembrar também, né, pessoal, contextualmente dizendo, no período que o Hugo de São Vítor se desenvolve e traz essa obra para a gente, não existe ainda a faculdade, né? Século XI não tem a faculdade como a gente conhece, bem longe, inclusive, do que a gente conhece, né? Então, gera até mais uma questão. Pô, ele está ensinando uma galera a estudar sem que exista o ambiente propício para isso. Não tem faculdade, mas vocês vão aprender como estudar. Que, inclusive, conversa com o que a gente estava falando antes de começar. Né? Ainda falando um pouco do contexto, se você compara a formação universitária hoje com as formações universitárias do período medieval, das primeiras universidades e até mesmo desse período aqui que antecede a criação das primeiras universidades, você vê uma grande diferença entre a formação de um indivíduo para ocupar um espaço na sociedade, isso falando do período dos medievalistas, para hoje em dia que a gente está só fabricando funcionário, né? Está só criando mais um funcionário de alguma coisa, né? A gente está criando um cara, uma demanda, a gente está estancando uma demanda do mercado. Nossa, hoje em então dia... está criando um indivíduo. Isso é um negócio muito curioso, só um complemento. Eu estava conversando acho, com você, se eu não me engano, essa semana no almoço que a gente estava na casa da mãe. Sobre? Minha irmã estava falando que ela teve um professor de matemática e ela adora matemática, é a matéria favorita dela, ela está no Fundamental 2, e ela falou que o professor fazia comentários, assim, eu não vou entrar em mérito de orientação, enfim, de cada pessoa, mas que ele fazia uns comentários dizendo, eu sou debochado. Eu sou completamente desnecessário pro ensino, sabe? Exatamente. E ela me contou de uma situação que, assim, teve uma... são dois pontos bem curiosos, né? O pessoal, a educação hoje em dia provê esses momentos bem curiosos. Teve uma situação numa prova de matemática que ele deu uma nota errada, não, ele deu uma nota, ele julgou a questão errada, uma questão da prova dela, e ela tirou 9. E ela ficou, meu Deus, em pedaços, porque ela estuda pra caramba matemática, adora matemática e tal. E aí ela foi pra casa e refez aquela questão, e ela falou, não, peraí, é isso aqui mesmo, a conta tá certa. E aí ela ligou pras amiguinhas dela também que erraram a mesma questão, e só erraram aquela questão. E ela começou no processo investigativo a descobrir que, na verdade, a sala inteira só errou aquela questão. Teve gente que errou mais questões, mas, assim, das pessoas que tiraram 9, erraram apenas aquela questão e todos eles se juntaram, fizeram ali o cálculo e falaram, não, quem errou foi o professor. A conta está correta, quem errou foi a correção do professor, está errada. Né? Isso é um ponto. E eles entraram em contato com a administração da escola conversou com o professor não pediu desculpa, não falou nada, apenas anulou aquela questão e deu 10 para quem errou aquela questão. Quem tinha tirado 9 automaticamente tirou 10. Mas o professor não falou nada, não falou nem que errei, ele simplesmente anulou a questão. E a outra situação desse professor que me chama muita atenção, e obviamente temos que falar de professor porque o Hugo de São Vítor foi professor muito novo, ele foi convidado a ser um professor ali, tanto de que ele instruiu os novícios. A outra situação pontual é que esse professor em sala de aula, certo dia, uma menina chegou atrasada, entrou na sala fazendo piada tal, e virou e falou, eu sou debochada, né, professor? E o professor validou o comportamento dela, deu risada e falou, isso aí, você está aprendendo como é que é assim mesmo, tem que ser debochada. Então a gente tem a seguinte situação, esse professor assim, que tem comportamentos ali afeminados na sala, foi isso que minha irmã descreveu, né? Ele validou piadas pró-comportamentos afeminados de uma menina, só que ele errou a construção e elaboração de uma prova e a correção da mesma. Né? E aí a gente cai na educação moderna versus a educação clássica. Mas enfim, só queria jogar palha na situação. Se vocês quiserem, a gente pode seguir para a obra ou pode continuar falando sobre isso. Aí é com vocês. A tentação é grande de continuar no tema. Porque parece que a coisa era mais ou menos voltada como... A profissão de professor era mais ou menos parecida com o sacerdócio. Né? Era mais ou menos que nem, aliás, os médicos eram assim. Médico era pago com galinha, com pão, com bolo. Agora que virou uma coisa rentável, né? E o professor é mais ou menos um médico, um tutor de almas, né? Então,
nesse primeiro momento da história da educação, né, na educação clássica, a palavra rema, a palavra mestra de educação era caridade, era amor, né? Então você não fazia coisa para ser debochado, você não fazia coisa você fazia coisa para transformar aquela pessoa em gente com o máximo de amor possível. Porque o interesse ia além das suas questões pessoais, né? Perfeitamente. O interesse era formar uma pessoa decente e não cagar ideologia, visão, era perspectiva. Algo que transcendia, era bem-aventurança, não era você ensinar etiqueta, era ensinar ética, né? E uma das coisas que o Gustavo falou, inclusive puxando sardinha para a Igreja Católica, com todo direito, mas é muito interessante que esse livro aqui não fala sobre confissão, não fala sobre jejum, não fala sobre mortificação, não fala sobre sacramentos, não fala sobre Eucaristia. É um livro católico, terrivelmente católico. Mas não fala desses elementos que são básicos. Isso aqui não é para você só ser santo. É o prolegômeno, é o preparativo para você ser gente. Você aprendeu a ser gente lá fora, agora você vai ser gente com G maiúsculo aqui. Com maestria. Com maestria, com excelente. Com ética. Ética é isso. Ética é perfeição. Arete. Eu acho que assim, cabe depois um outro momento a gente debater sobre isso, né? Mas acho que é válido lembrar que no Brasil existiu pessoas, tá, que se preocupavam muito com a educação. E aqui, vou falar de uma aqui, que é Dom Pedro II, né? Que quando questionado, se não fosse imperador, seria professor, né? Para ver a importância dele falar, olha, se eu não fosse imperador, a única coisa que me satisfaria em grandeza e importância é ser professor. Então, de fato, a questão de ser professor é mais do que só uma vontade de, eu quero um emprego, eu quero um salário. Tem que ser um desejo da alma de você poder formar homens e mulheres de verdade, desde o interior até o exterior, né? E aí o Hugo de São Vitor aqui vai dizer como a gente pode fazer isso aos poucos, mas vale lembrar, a gente teve bons brasileiros que se importavam verdadeiramente com a educação, né? E nem sempre foi do jeito que é hoje, tá? Nossa, hoje é catastrófico. Enfim, o Hugo ali então, ele é encarregado. Ele acende muito rápido, né? O Hugo, ele tem uma... É descrito que é descrito, eu vi isso em outros vídeos também, outras entrevistas, o pessoal falando sobre o Hugo de São Vitor, que ele acende muito rápido como instrutor do pessoal ali, dos principiantes. E ele produz, dentre vários textos muito legais, muito úteis, como o Crivellari bem lembrou, textos que são terrivelmente católicos, ele produz essa obra aqui. Tá certo? Eu confundo que eu estou com o nome em latim aqui, que é o De Institutio Novitiorium, né? A instrução dos principiantes. Ele fica encarregado, então, de instruir os noviços a desenvolver a medida adequada. Como já foi falado pelos convivas aqui, a medida adequada de como se comportar, como falar, enfim. Para quem falar, o que falar. Para quem falar, o que falar, como se alimentar, isso é muito louco. Ele fala tipo um manual de como ser estudante, gente. Manual como ser gente. Então a gente cai na segunda pergunta norteadora, que é o que é a instrução dos principiantes. A gente acabou de falar que é um livro que vai ser utilizado ali para qualquer noviço, assim que adentra os mosteiros vitorinos, o mosteiro de São Vitor, na região de Paris. Mas o que é de fato isso aqui? O que fala aqui? Qual é a interpretação que a gente tira disso aqui? Que apontou. Eu tô muito Zé Fominha, tô falando demais. A interpretação que a gente tira disso aí, né? Você pode repetir? Repete a pergunta, eu vou pegar a Repete a primeira frase. A gente acabou de falar, então, que essa obra ela é uma obra, se você parar para pensar de uma forma bem fria, é como se fosse um manual de boas práticas da pessoa assim que ingressa numa academia de polícia. Você vai ter lá o seu manual de boas práticas. Mas se você lê aquele manual de boas práticas, para além daquilo, o que a gente consegue tirar dali? Obviamente fiz uma analogia, mas para além disso aqui, vamos supor, eu não sou um noviço. Eu não sou mesmo. Realmente não somos noviços. Mas todos lemos Hugo de São Vitor. Para além da medida razoável, né, que é comentada ali no começo, né, a medida adequada das nossas ações, que é o que está escrito no começo do livro, na parte da introdução. O que a gente tira para a vida da instrução dos principiantes?
Mesmo muitos de nós não sendo principiantes, nós já passamos por muita coisa na vida. Exato, a gente até falei sobre isso. Não somos tão principiantes em alguns aspectos. E o Vinícius, quando eu tava abrindo o livro aqui, ele viu circulado lá, né? Preguiçoso. Todo mundo fala de preguiçoso, eu falei, putz, é pra mim esse negócio aqui. Então, da minha perspectiva, como eu sempre falo, toda vez que eu leio um livro, eu não gosto de ler somente pensando nos outros, nas situações que eu vejo. Embora isso aconteça e seja importante. Mas pensar primeiramente em mim, naquilo que eu posso melhorar enquanto ser humano, né? E eu vejo que a instrução dos principiantes, para quem não é um noviço, para quem não é um monge, assim como o pai o monge, é um guia básico de como você pode melhorar o seu dia a dia. Eu tenho certeza, né, que cada um aqui à sua medida conseguiu distrair algo do livro para que possa melhorar o seu dia a dia. E pensou em situações práticas, tá? E é isso que é importante, né? Uma professora minha sempre falava assim, ó, para de ficar devaneando. Situações práticas do seu dia a dia onde você é preguiçoso, né? E você fala assim, putz, tinha que estender roupa antes de vir pra cá. Vou dar um exemplo objetivo. Tinha que estender roupa, preguiça. A esposa falou, Gu, a roupa terminou de bater, né? Estende a roupa aí. Falei, putz, se eu for embora, eu não vou ver a mensagem. A preguiça me assolou ali. A tentação da preguiça, né? A gente pode chamar de tentação ou simplesmente o desejo da preguiça. E eu falei, não, eu li o Hugo de São Vitor e falei, isso não é bom pro meu dia a dia. E eu vou até pegar um trecho aqui que eu acho que é válido, se eu não me engano. Aqui, ó. Eu vou ler um trecho aqui do livro que essas atitudes externas, elas ajudam a moldar o interno, né? E que pra mim vale muito. É uma das partes mais importantes do livro pra mim, tá? Na página 60 começa, né? Assim a disciplina tem grande valor por restringir os movimentos depravados do espírito, pois quando os maus desejos são impedidos de fluir para fora, também por dentro eles enfraquecem e tendem a não mais aparecer, né? Eu noto isso muito com aquele bate-papo dos marombeiros. Vamos fazer uma comparação. Uma coisa bem ascética, né? Bem ascética, mas assim, uma comparação para a galera que talvez vai entender. O cara, quando ele resolve treinar, acordar cedo, treinar e tudo mais, ele consegue acertar outros detalhes da vida dele também. Por quê? Porque ele faz o quê? Ele faz por fora um exercício de disciplina, que disciplina é interna. Então você pode notar aquela pessoa que tem o mínimo de dedicação com o próprio corpo, não é pra você ser bodybuilder, não é isso. Mas o cara que resolve, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou não exagerar na alimentação, não vou abusar de alimentos gordurosos e tudo mais. O que ele faz? Ele tá disciplinando o exterior. E aos poucos ele começa a ficar... a minha percepção é que ele começa a ficar mais inteligente mesmo. Por quê? Porque ele começa a ter mais disciplina e com isso ele consegue absorver melhor o conhecimento e o que ele pode extrair de melhor de cada situação. Uhum. Eu acho que é isso. Então, eu falo muito pra mim, tá? Pra mim, esse trecho que eu li aqui resume muito do que o livro significou, né? Que é essa coisa. O exterior, ele ajuda a mudar o interior. Artes marciais é um exemplo prático. Putz, artes marciais ajuda muito. Então, eu tentei trazer para a realidade prática aquilo que pode nos ajudar aqui do meu ponto de vista. O Guilherme Freire, ele fala nas lives dele assim, né? Esse negócio de intelectual, que é o cara que passa o dia inteiro na casa dele, sentado, escrevendo, filosofando, e esse cara tem que ser visto como inteligente, isso é um absurdo. Ele fala assim, não confie como intelectual uma pessoa que não sabe dar um mata-leão, não sabe dar um soco, não sabe empreender, não sabe cuidar da família. Ele fala, isso aí é balela. Platão, campeão de greco-romana, quase campeão olímpico. Sócrates, herói de guerra. Aristóteles, campeão de greco-romana também. Então, assim, esse negócio... E nós estamos falando de três, assim, pouco importante. É só pra começar esses três, né? É só pra... mas Aristóteles, né? É só uma galerinha, assim. Tipo, Aristóteles só ensinou o Alexandre o Grande, né? Exatamente, só foi mentor do Alexandre Magno. Então, assim... Se esses caras, e o Platão, ele explicita isso na obra, não é que assim, a gente vê pela vida dele que não, ele fala, o jovem bem alimentado, que pratica exercício físico, quando chegar a época da razão, ele estará com uma compostura mental e física para receber a razão da forma correta. Então, cara, exatamente o que você falou, né? Começa a fazer exercício, fica de fato mais inteligente. Renanzinho, você ia falar alguma coisa, te cortei, foi mal. Não, você tava falando aqui. Calma aí, Renan, antes de você prosseguir, posso pontuar rapidão? Porque você já tá achando o bico. Porque eu cortei o cara, ele ficou quieto até agora, a hora que ele vai falar, eu cortei. Não, mas só pra pontuar uma coisa, como o Gustavo levantou aqui um ponto do livro, volta lá naquela página, por favor. Tá 60. Da disciplina, isso, empresta aqui rapidão. Que é...
Restringir os movimentos do espírito, pois quando os maus desejos são impedidos de fluir para fora, também por dentro eles enfraquecem. Eu vejo isso muito bem no exemplo que você mesmo citou. Quando a pessoa começa a se dedicar, se disciplinar pra... Eu tô falando alto? Não, você tá falando bem, mano. Continua, tá muito Pra bem. se disciplinar, pra mudar o corpo, né? Ficar mais saudável, ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, comer coisa saudável, ingerir micronutrientes, etc, etc. Por exemplo, digamos, um desejo maldoso, falou aí, maligno, que seria o hábito de comer doce todo dia, comer todo dia um bolo, vai. Quando a pessoa começa a limitar isso começa a enfraquecer, porque... Agora eu comecei a gritar, eu percebi. Fique tranquilo. Isso começa a enfraquecer porque vai perdendo a frequência. Então eu vejo isso muito bem aplicado no exemplo do cara do externo alterar o interno. E pra minha realidade, o livro eu acho que eu posso... No comecinho tem uma página que fala sobre você ouvir mais e falar menos. Você não ser excessivo na fala. E isso se aplica muito pra mim. Porque assim, eu aprendi muita coisa na minha vida. Quando eu tava em um momento ali, putz, eu preciso falar alguma coisa. Eu preciso mostrar que eu tenho a palavra, que eu tenho a sabedoria. Mas só que... Eu aprendi muito aprendendo. Eu aprendi muito aprendendo. Eu aprendi muito contendo esse desejo meu de falar, de se expressar toda hora. O ímpeto da fala. Eu aprendi a controlar ele e isso me rendeu muito conhecimento. Porque, de fato, quando você está aberto para ouvir uma opinião, tomar cuidado com o que eu vou falar. Mas quando você está aberto para ouvir uma perspectiva, um conhecimento de fora, você retém aquilo, entendeu? Sem ter o ímpeto, tipo, a pessoa tá falando isso, mas eu já sei como eu vou rebater ela, já sei como eu vou responder. Não, calma, ouça mais, fale menos, né? Como o Hugo de São Vitor pontua, acho que nas primeiras páginas, na página 30, eu não lembro qual. Aqui, mas ele faz, eu não tô conseguindo encontrar então, mas o que eu posso aplicar pra minha realidade é isso. O Gustavo falando, né? Não, eu leio algo pra eu replicar na minha pessoa, na minha vida. Isso é uma coisa que eu lembrei agora e eu quis pontuar. Mas pode falar, Renanzinho. Desculpa te cortar, meu caro. A parte que ele fala sobre debates, essa foi uma das minhas partes preferidas, sabe? Mas eu quero citar 2 trechos que eu separei aqui. Um vai resumir o que virá pra frente, que é, acho que um resumo do livro, e o outro falando mais sobre os nossos tempos. Primeiramente falando sobre o que será o livro. Pela razão, capítulo 1, por quais modos se obtém a ciência de viver retamente. Pela razão, deve o homem diligentemente considerar, na medida em que pode por si mesmo discernir, o que é lícito e o que não é lícito, o que é adequado e o que não é adequado, em cada ato, em cada lugar, em cada momento e relativo a cada pessoa. Na minha opinião, esse trecho, separei aqui, é o resumo do que virá, do livro. Ele vai abordar todos esses pontos e, como posso dizer, com muita nobreza, sabe? Com muita humildade seria a palavra. E um outro pedaço, que agora acho que resumiria muito o que nós estávamos falando sobre... que se iniciou o assunto sobre as escolas, nossos tempos. É uma coisa que eu particularmente não gosto. Quando eu vejo as pessoas fazendo isso, eu já explico. Enfim, o pedaço, página 13. Eis o ideal da tradição cristã continuada pelos vitorinos, subvertida por Abelardo e por muitos universitários do século XIII, que, prenunciando a modernidade, viam como os reinos separados, radicalmente separados, a vida do corpo, a vida moral e o trabalho da razão, a lógica e o discurso. Uma coisa que... eu critico bastante, que eu não gosto disso, é essa separação, como ele diz, radical entre, tanto na parte de educação ou então na vida eclesiástica, do o que é mundano e o que é sacro, vamos dizer assim. Sobre isso, real. E, por exemplo, a pessoa, vamos dizer assim, num templo, ela é de um jeito e tem certas virtudes e princípios, é maravilhosa. Mas quando sai dali, mas no mundo dos negócios a coisa é diferente. Peraí, na minha empresa é diferente, entendeu? Igreja é uma coisa, serviço é outra, entendeu? E daí você vê pessoas que se dizem, eu vou usar cristãs, mas eu poderia aplicar qualquer religião,
passando a perna em outras, entendeu? Entrando em contradição, né? E ela não vê contradição porque ela acha, como diz aqui, que são mundos diferentes, são cosmos diferentes. Eu não sei se a gente vai entrar em modernismo, não sei se faz muito também sentido a gente falar, mas assim, pincelando, tudo que vem ali quando a gente fala sobre relativismo, você vai ter essa questão muito bem pontuada e muito, assim, de maneira intencional, muitas vezes para facilitar esses fins, até porque a igreja, ela sempre teve muito partido e muita coisa que acontecia, que regia a história do mundo, né? A gente tem faculdades no Brasil hoje, por exemplo, né, para citar um exemplo, por conta da Igreja Católica, hospitais, faculdades, enfim, só para falar o básico, né? O óbvio, né? O óbvio. O que você vê os relativistas fazendo? Pô, assim, você vai ter lá... Cara, me fugiu agora o nome do filósofo. Enfim, o que vai falar que deve se romper totalmente com a igreja. Não é... Antecede Marx, obviamente. Mas, enfim, depois que eles percebem que não dá para tirar a igreja de jogo, eles falam, cara, tirar de jogo não dá. Ressignificar é um caminho, que inclusive começa, a gente sabe onde começa e a gente vê os efeitos hoje. A ressignificação do cristianismo. Isso na mídia, obviamente, né? A gente tem aí os frutos disso aí, que é o cristão tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece, né? Isso foi falado no debate, inclusive, quem estava participando. Nossa. Mas, enfim, essa era uma vertente. A outra vertente era, pô, se eu não consigo tirar isso aí de jogo, eu vou ressignificar e eu vou demarcar até onde isso aí vai. Não, tudo bem, você é cristão. Pô, real, esse discurso moderno, né? Não, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que as pessoas não devem ter a sua prática religiosa. Pelo amor de Deus. Esse discurso é muito bonito, né? De influencer. Não, nossa, quem sou eu? Esse Estado é laico. Oh, meu Deus. Mas assim, você tem que entender que o que o Papa fala lá em Roma, não é? Brasil é Brasil. Nós não podemos abrir o guarda-chuva aqui quando chove em Roma. Você entende essa questão? Tipo assim, os caras criam uma forma, que é o que o Renan falou, vamos segmentar a parada de tal forma que seja cristão dentro da igreja. Fora da igreja não precisa não, pelo amor de Deus. Entende? Eu acho que o Crivellari, ele tem uma fala que se encaixa muito. Ele costuma falar isso bastante. Eu vou falar o que você fala e você pode puxar a sua vez. Que é assim, eu sou católico e assim, eu não vou na missa. Não é nem isso. Tipo assim, primeiramente eu sou católico. Agora eu sou advogado, médico, pintor. Não sei se o professor Rodrigo Gurgel, né? Mas o Crivellari que me falou é isso a síntese. Tipo, essencialmente sou católico e por acidente sou advogado, Exato. editor de vídeo, enfim. Exatamente. Legal. Enfim, eu te cortei mais uma vez, desculpa de novo. Todo mundo corta o Renan, tadinho. Não, já concluí. Eu posso fazer Fique à vontade. um adendo? Bom, aqui eu tô fazendo algumas anotações. A gente ainda tá versando sobre o que é esse livro, né? Perfeito. Que na verdade é a segunda pergunta. A terceira é as partes que a gente considera importantes. Sim. Eu já podemos estar na terceira. Mas já junto algumas coisas aqui. Um comentário acerca do que o Renan falava. Ele coloca, o Hugo de São Vítor fala de um comportamento que você tem que ter na igreja e um comportamento que você tem que ter fora. Só que há uma linha mestra nisso. A hipocrisia reside justamente no sujeito que se desvia dela. Você tem que ir na igreja, no templo, Deus te ouve em segredo. Então você tem que falar as coisas que são concernentes ao templo. Fora de lá, você não vai a todo momento ficar citando versículos bíblicos, numa reunião de negócios, não sei o que. Aí você tem que viver eles. Né? E o problema é que o sujeito acha que é uma cisão perfeita, porque fala, não, aqui não é local de falar do evangelho, não, aqui é local de viver o evangelho. É aplicar, né? Exatamente, perfeitamente. Outra coisa, a respeito de como se dava a escola no contexto clássico, não tem jeito. Era com base na família. Hoje é com base na empresa, na época era com base na família. E por que eu estou dizendo isso? O Chesterton diz que a tradição, o Renan acabou de citar a questão da tradição, é a democracia em que os mortos votam. Certo? E por que isso tem algum peso? Porque aqui agora nós temos uma visão parcial da realidade, precária, limitada, datada, né? Restrita ao que a gente conseguiu testemunhar com a nossa inteligência, com os nossos olhos. No entanto, aquilo que é positivado, aquilo que é consagrado pelo tempo,
carrega as experiências daqueles que nos antecederam, certo? As famílias antigamente eram orientadas dessa forma. Então o sujeito ele tinha um ideal de família que ele passava os mesmos valores, tal. A gente estava falando do The Office aqui anteriormente. Vocês se lembram da figura do Dwight Schrute? O quanto ele acha importante a questão da família dele. Ele é um lunático, ele é um fascínio, ele é um maluco. Até o final, é uma questão até o último episódio é importante, a tradução da pontuar. Exato. Só que ele, embora é jocoso, aquele personagem tem uma virtude, e assim, ele é extremamente honesto com os valores dele. São valores malucos, absurdos, idiotas, mas ele consegue cumprir os objetivos dele. Agora, se os objetivos da família dele fossem a bem-aventurança, esse cara seria um santo. Então, a questão era essa. As famílias tinham esse ímpeto, essa vontade de perseguir a bem-aventurança. E os mosteiros eram um local onde esse histórico, esse esforço era condensado, era guardado. Então outras famílias, de uma forma fraterna, podiam partilhar dos mesmos princípios. Por Deus, São Tomás de Aquino foi praticamente deixado para ser criado em mosteiro. Sim. Tanto que voltou depois e foi buscar de volta. Sim. Então, enfim, as cidades todas eram fundadas graças a essas famílias que tinham verve, que tinham brio ali. Não, a nossa família é assim, a nossa família tem tal e qual valor. E hoje em dia esses valores são prostituídos, são vendidos, são terceirizados, torcidos, o que é que seja, em prol de benefícios econômicos, né? Então, de fato, quando existe essa extração da família como cerne da sociedade, a educação perde assim totalmente o rumo, não tem mais razão de ser. Não há mais essa figura em que o professor possa se espelhar da paternidade, de ser um homem para os outros, ser uma mulher para os outros. Essa doação não há. Simplesmente cessa. Muito bem. Muito bom. Perfeito, pessoal. Bom, o Hugo de São Vítor, então, ele vai deixar aqui muitas partes pra gente sobre como se comportar, como ter a medida adequada, tá certo? Como ter as ações corretas. Como vocês já falaram muitas vezes, como falar, como agir, quando escutar, como o Vinícius falou. E tem partes aqui, cada um se atentou a mais uma parte, né? O Gustavo separou a parte da preguiça, o Renan separou algumas outras partes que ele vai falar também, eu separei sobre o falar. Tem também, complementando como o Crivellari falou, né, a gente tem que ter essa visão de que está intimamente ligado com a questão da família, até porque o próprio Hugo de São Vítor é levado pelo tio dele para o mosteiro, enfim, acompanhando o tio. Uma outra coisa que você não vê também hoje em dia, né? Você consegue imaginar um moleque de 15 anos querendo acompanhar o tio para fazer qualquer negócio? Qualquer negócio. Querendo sair do quarto, do Free Fire, do Fortnite para ir acompanhar o tio. Vamos com o tio para São Paulo esse fim de semana? Ah, tio. Não, assim, a gente não conta, tá? A gente não vale. Entendeu? Eu tava lembrando do meu tio. Não. A gente não conta. Eu também, cara, gostava bastante de sair com meu pai, quando tinha encontro. A gente tinha encontro em família. Cara, isso é um negócio louco. A gente tinha um encontro anual da família. Juntava todos os primos, tio, você lembra, cara? Era legal, hein? Não tem mais isso. Tinha parente que morava no Japão e os caras vinham pro encontro familiar. Isso era muito doido, cara. Isso não existe hoje em dia. Mas entendeu? quando você tem perspectiva de onde pai... Microfone. Quando você tem perspectiva de onde sua família veio, você sabe para onde você vai. É o que o Olavo fala. A gente não sabe dizer aquelas perguntas, responder aquelas perguntas. Oncotô, proncovô, doncovim. Repete essa frase. Não, antes disso. Você falou, a gente tem que saber onde está. Não, exato, a gente tem que saber as referências de onde a gente veio pra gente ir. Como diria um grande escritor, Alan Wake, you must know where you've been to know where you're going. É exatamente isso que você disse. O nosso imperador de Yuri, né?
Se o Brasil fosse uma monarquia hoje, seria Dom Bertrand. E uma vez perguntaram para ele como que se resolve essa questão. Primeiro que a família não é a monarquia não é outra coisa senão uma família que foi consagrada, aclamada pelo povo. Ponto. O imperador, Dom Pedro II, era o grande pai da nação. Por isso, cumpre dizer que não poderia ser outra coisa mesmo que não um professor. Ele era o professor da nação. Perfeito. Mas a respeito dessa indagação, ele responde assim: nós temos que ter fé, né, e perspectiva histórica. É isso. O Brasil ele começou a descambar à medida que a gente voltou as costas para o nosso passado. Nós perdemos as referências dos nossos pais fundadores, que é o que não acontece com os Estados Unidos. Os caras têm a todo momento essa referência. Todo momento. E com todas as críticas que a gente possa fazer a uma república, tal, não sei o que, os Estados Unidos ainda continuam impávido colo. Eu gostaria de falar, vou dar um testemunho pessoal aqui curto, né? A minha bisavó, tá? Ela tem 110 anos. Tá viva? Tá viva. Caramba! Lúcida, tá? Lúcida e contando as histórias do passado, né? E é interessante, né? Que quando você, como o pessoal gosta de chamar, você cresce um afrodescendente, assim, né? Na sociedade brasileira, logo você tem que jogar capoeira, certo? E você pode falar. Entendeu? Logo você tem que jogar capoeira e participar de religião afro, né? Como eles costumam chamar, né? Aí eu, bem faceiro, falei, não, vou visitar minha bisavó e entrevistá-la sobre o passado, sobre quem foi o marido dela. Fiz isso e tal, né? Quero depois até filmar. Caramba, isso. 110 anos de 110 idade. anos. Mais de um século. Você não filmou? Não filmei. Aproveita. Vou aproveitar, vou fazer essa viagem logo. Acho que é bom. Só que eu cheguei lá com a última vez que eu fui, com o olhar e falei, não, vamos ver quem que é minha bisavó, né? E aí eu chego lá, a minha bisavó rezando o terço, ouvindo a missa, porque ela é cega, ouvindo a missa, falei, bom, então se é a religião dos meus antepassados, eu sou católico, tá valendo, tô no time, né? E aí é interessantíssimo que você nota que eu conversar com ela falar do meu bisavô e tudo, me deu uma referência fantástica. Eu sempre achei que a questão de ser ruim na música era coisa de família. Meu bisavô era maestro. Tem uma rua na cidade de Itapuí com o nome dele, João Raimundo lá. Aí você fala assim, olha só, rapaz. Ou seja, significa que quando acontece isso, de você encontrar um pouco do seu passado, você ganha uma referência. Fala assim, olha, eu sou católico, mas venho de uma tradição católica, quer não pode ter sido interrompida ali, mas eu faço parte de uma continuidade. Eu me sinto parte de uma história. Fala assim, olha, é uma história que tá lá, tem um começo mais anterior ainda, mas tem uma conexão até aqui. Então isso que vocês estavam comentando antes, é muito verdadeiro. Quando você começa a entender a sua história, até do ponto de vista familiar, você começa a ter uma referência. Assim, ó, aí quando ela começava a contar sobre meu bisavô, meu irmão olhou e falou, putz, é o seu jeito, Gu. Você é igualzinho, você quer ajudar, mas você quer ajudar rápido, assim, ó, pega, o que você tá com fome? Não, vem cá, toma um prato de comida aí e vambora, entendeu? E ela falava assim, ó, o seu bisavô é assim, ele não carregava as coisas, mas se a pessoa pedisse ajuda, ele dava dinheiro, dava comida, é igualzinho eu, né? Então você fala assim, puxa, então não vim do nada, entendeu? E estou seguindo algum lugar, entendeu? Tem uma referência de homens bons que vieram antes de mim, na minha própria família. Então você fala assim, opa, então a coisa é diferente. Então você tem um referencial de história, nossa, muda tudo, muda o jogo, tá? E só pra comentar, minha bisavó a questão dela é rezar o terço, assistir a missa todo santo dia, tomar a caipirinha dela todo dia pra manter a saúde, tá? Aí sim. Só complementar o que o Gustavo falou, o que o Crivellari falou. Isso aqui está no comecinho do livro, na parte de introdução. Um dos princípios da educação do Mosteiro de São Vítor é a visão da unidade, ou de ligação que eles têm sobre o homem, como um reflexo da unidade macrológica de Deus com o cosmos. Por isso eles... Eu não entendi o que eu escrevi, mas enfim. Por isso eles prezam pelo homem, pela visão do homem como unido. Não só a visão dos homens como uma união, mas o próprio homem unindo os seus sentidos. O corpo, os sentidos, os psiquismos. E por isso eles também acreditam que um age no outro e vice-versa. Da mesma forma que você falou que o seu bisavô provavelmente influenciou os homens e mulheres da sua família até chegar em você. Então é uma questão realmente de unidade, de ligação. Como o Renan falou, muita humildade, muita nobreza, muita bondade, que se destaca na forma de ensinar. É realmente como se fosse um ensinamento de tradição. Como não, né? É um ensinamento de tradição. Enfim, mas a visão da unidade ela é muito presente. Isso está escrito no próprio livro.
enfim. Posso dar um complemento? Vou cortar você, Vini. Não, pode ir. Eu ia falar uma coisa rapidinho, mas... Tá. Isso aqui é uma referência a um artigo que eu peguei, tá? O artigo é Hugo de San Vitor, História, Memória e Ordenação dos Estudos. Falando sobre tradição, isso está na metodologia dele, fala muito sobre a história. Então, vou citar esse pedaço do artigo. A abadia ou escola de San Vitor floresceu como um centro intelectual e tornou-se uma importante instituição no rol das escolas urbanas desse período, contribuindo não somente para o fortalecimento do clero e do reinado, mas também para o desenvolvimento da sociedade. É o outro tópico que eu ia falar. Opa, tranquilo, vamos fingir que a gente não ouviu. Ok. Hugo de San Vitor começa seu discurso com os ensinamentos do local e do ofício em que esteve inserido. Uma citação: sem dúvida é mister no estudo que você aprenda, antes de tudo, a história e a verdade dos fatos, retornando do começo ao fim. Primeiro, o que foi feito. Segundo, quando foi feito. Terceiro, onde foi feito. Quarto, por quais pessoas foi feito. Assim entendida, a história é, ao mesmo tempo, o fundamento e o princípio para que os estudantes solidifiquem esses estudos. Observamos, então, que a ciência sagrada e, por conseguinte, as sagradas escrituras entrelaçam a educação da vitorina. Esta conferiria unidade porque ela considera o processo histórico como base da ciência sagrada. Bom, como dito... tantas vezes, falar sobre a história, as origens. Isso está no método que ele aplicou. Como diz você, o que foi feito, quando foi feito, onde foi feito, por quem foi feito. Não basta ensinar, sei lá, sobre a descoberta da energia elétrica. Entendeu? Tem nomes, tem pessoas que passaram por isso. Isso é importante porque isso é sobre ser inteligente. Até comentei com você que eu estou lendo o livro A Inteligência e a Verdade. Perceba o que o Hugo de San Vitor vai falar aqui, ó. Antes de tudo, sem dúvida é necessário que no estudo você aprenda a história e a verdade dos fatos. Quando a gente fala de inteligência, não tem como você separar a verdade da equação, né? Porque a inteligência, pegando até no sentido etimológico da palavra, vai chegar na conclusão de que inteligência é a capacidade de apreender a verdade. Você consegue ver uns caras... Porque não. Inteligência é a teoria das inteligências múltiplas. Né? Que se dissolve o conceito de inteligência numa série de habilidades ali que o sujeito pratica, enfim, se desenvolve melhor um que o outro. Não. Inteligência é eu saber tocar bem instrumento musical. Isso não é inteligência. Isso e deixando claro, isso é necessário, tá? É necessário que você saiba essas habilidades. Mas a inteligência, ela só é vista como inteligência quando... você tem ali a potência. A inteligência é a potência de se obter a verdade, né? Se você tem a inteligência, que é esse órgão, o professor Olavo vai falar que é o órgão voltado apenas para aprender a verdade. Se você está ali trabalhando, estudando, como disse o Renan, aprendendo o que é energia eólica, mas você está com a verdade no que você está aprendendo, você sabe a história, a origem? Não, eu só sei o que é energia eólica. Você está lá macaqueando, né, repetindo um negócio ali, e é o que a gente vê, cai novamente nas universidades modernas, hoje em dia. Fulano vai e vem com aquele discursinho, até fazendo uma ponte, quem ainda não assistiu no episódio do Medalhão, né, que é parecer inteligente e não ser inteligente. O cara vem com aquele discurso batido, mas e a verdade dos fatos? Qual é a história? Você sabe por que você está falando? Cara, às vezes eu vejo, por exemplo, alguém vai lá, até comentei com vocês, conheci uma pessoa, enfim, estava num local treinando esgrima, a pessoa falou, você vai na missa? Sim, eu vou na missa. Nossa, mas hoje em dia alguém vai na missa? Sim, está num evento medieval. A pessoa falou, mas você vem com um crucifixo num evento medieval? Exatamente. Melhor lugar, pô. E o camarada tava todo vestido de viking, né? Então, na cabeça dele, e ele começou a falar das sagas vikings, eu falei, você sabe quem escreveu as sagas vikings, né? Não sei se contaram essa parte pra você da história, né? Esse pedaço da equação você não sabe. Os nórdicos eram grandes escritores. Vamos deixar pros nórdicos escreverem, os nórdicos. Sangue. Escrevi. Então, o sujeito, ele sabia me contar de cabo a rabo quem foi Ragnar, quem foi não sei o quê, mas o cara não fazia ideia. Então, dá pra falar que o sujeito é inteligente? Não. Infelizmente, esse cara é um burro, sabe? E o pior é que, assim, esses burros, eles ficam famosos na internet e ensinam um monte de burro. Então é como se fosse, imagina a cena, olha que maravilha isso. Esse cara vai porque ele me falou que ele é professor de história.
Duvido. Mas enfim, tudo bem. Deve ser, quando o cara fala professor de história, sei lá. Mas o que eu imagino? Imagina esse cara dando uma aula sobre viking, tirando a Igreja Católica da equação ou fazendo aquele comentário. Não, mas a Igreja Católica... A própria tortura viking da ave, a águia de sangue, isso é interpretação totalmente católica, entendeu? Isso não existe registro disso aí. Não existe comprovação, enfim. Imagina esse cara dando uma aula de história sobre as sagas vikings, com esse nível de burrice, com as pessoas acreditando. Quer dizer, é como se fosse assim, você pega o burro que está guiando a carroça, põe ele para guiar e você morde o negócio e leva a carruagem ali, entendeu? É um burro sendo guiado por outro. É uma maluquice sem tamanho, cara. Enfim, desculpa aí o desabafo aqui. Mas é isso daí, essa coisa que você explicou, na minha concepção, pelo que eu entendi, vai muito contra aquilo que o Hugo de São Vitor acreditava. Você olhando para o Hugo de São Vitor, ele está muito preocupado com a qualidade do que ele ensina, como ele ensina, para quem ele ensina, e detalhes pormenorizados embasados na verdade, embasados também na realidade prática das coisas. Porque se você ler aqui o Hugo de São Vitor, se você é um... Como eu posso dizer? Se você é um empresário... Não, ele tem essa parte também. Se você é um empresário ferrado aí, com um monte de negócio... Você tinha coisas práticas aqui pro seu dia, certo? Pra sua vida. Se você... Independente da sua profissão, você consegue tirar coisas práticas. Por quê? Porque é verdade. Agora, você consegue desse professor maluco aí tirar coisas práticas? Não, porque veja bem, se você é um arqueólogo, um cara que está estudando arqueologia e quer aprender com esse cara já não vai te dizer quais são as fontes, já vai ficar perdido. Como é que eu vou achar? Entendeu? Os originais, isso daí. Você perde o referencial. A fonte sou eu. Chat GPT, entendeu? Ou você vai falar assim, bom, se isso aí que você tá falando só saiu da sua cabeça, então você é a fonte primária, entendeu? Aquela coisa, né? No Brasil, ninguém gosta de... Na verdade, no Brasil, só se pede fonte primária quando o Olavo fala, né? Quando o Olavo falava, cadê a fonte? Cadê a fonte? Quando o Zé da esquina falava, não, o Zé da esquina falou, entendeu? Tá valendo. Então, tipo, você perde a referência da verdade. Você não consegue, depois desse discurso desse cara, ir a fundo em algum tema. Você não consegue, não tem como. Ao passo que quando você encontra o que o Hugo de São Vitor ele te dá, até na relação do que comer, como comer, aquele que tem maior necessidade de comida, não copia aquele que tem menor necessidade e vice-versa, né? Por quê? Porque cada um conforme a sua medida, né? Então, porque aquilo tá a verdade. Ó, a verdade tem gente que é maior, vai comer mais, tem gente que é menor, vai comer menos. É normal, entendeu? A gente tá com mais fome, menos fome. Faz parte. Minha esposa come menos do que eu. Eu tenho que tentar copiar ela? Não, e nem ela tem que tentar me copiar. Pronto. Então, é basicamente isso. Então, esses tipos de professores, eles vão contra tudo aquilo que eu olhando aqui, o Hugo de São Vitor ele tentou fazer com essa obra. Os caras visto como inteligente, né? Metaforando a pseudociência, fonte, comediante racista, antissemita. Né? Por aí, enfim. Então, vocês estão me dizendo que existem verdades absolutas? Nossa, mas aí é outro podcast, hein? Aí, na verdade, é uma série, assim... Sendo cancelado, parte 1, parte 2, parte 3, existem verdades absolutas, a gente não precisa entrar no mérito muito longo. Um triângulo sempre vai ter 3 lados, você pode querer falar que não, que chamar o triângulo de qualquer coisa, vai ser sempre um triângulo. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Essa discussão é legal, é complexa, mas é legal. Só uma coisa que eu queria acrescentar. Óbvio. Tá, quando você estava contando sobre um evento medieval do menino fã de nórdicos. Nossa, você estava inclusive nesse evento. Eu não presenciei essa cena. Sorte é sua. Mas eu lembrei uma referência que não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje, mas o livro do Bernard Cornwell, a trilogia do Arthur, quando o Merlin fala um momento, fala maravilhosa aqui. Ótimo livro, inclusive. Sim, sim. E Merlin critica muito os cristãos, e daí ele... Não lembro o trecho certinho, mas é algo do tipo... Ele fala assim que tempo bom era aquele que... Ele fala assim de manter a tradição oral e não escrita, porque assim é mais fácil você mudar os fatos. Exatamente. Falando sobre os nórdicos que não escreveram suas próprias histórias... E daí também não adianta depois reclamar porque foi escrita por cristãos preconceituosos que queriam demonizá-los, mas eles não escreveram. Eles não ajudaram também, né? Um pouco. Entendeu? Então, é difícil hoje você criticar cristãos que fizeram o mínimo, escreveram. Não perderam aquele conhecimento.
né? Sim. Assim como nórdicos, várias tribos celtas. Sim. Mas eu defendo a ideia de a gente fazer um episódio das verdades absolutas, tá? Que elas existem de fato. Né? Pelo amor de Deus. Verdade, Meu Deus do existe céu. a minha verdade, existe a sua. Pelo amor de Deus, é impossível que exista. Se existem duas coisas elas são verdadeiras, as duas coisas são falsas, estão equivocadas, ou uma delas está certa. Porque sobre o tema ficar debaixo d'água, ser humano, só existe uma verdade, que você vai morrer. Não dá pra ter duas. É verdade que se você ficar muito tempo você morre, e também é verdade que se você ficar muito tempo você pode ficar lá e virar um Aquaman. Não, isso não existe, entendeu? Então assim, é um mínimo de lógica, né? Mas Nem se eu quiser? não, você vai morrer. Você vai morrer, você vai provar um ponto, mas você vai morrer. Que na verdade você tá errado. Enfim. Sobre essa questão da dissonância, né, entre a realidade e o que se ensina, no outro livro célebre do Hugo de São Vitor, que é o Didascalicon, citado inicialmente, A Arte de Ler, ele não fala sobre ler as escrituras, não fala sobre ler literatura antes de falar de ler a realidade. Ele diz assim: a realidade é um grande livro, são códigos, são símbolos, a criação toda emana de Deus e aquilo tudo tem significado, então leia isso. Essa é a fonte primária, é a natureza. Você vai e verifique tudo isso que o sujeito está falando e confronte com a natureza. Isso é a obra de Santo Agostinho puro. Você tem aquele livro De Magistro, né, que é uma conversa do Santo Agostinho com o filho dele, Adeodato, de 16 anos, que, assim, eu li com 16 anos, parecia que eu tinha 3 anos e ele tinha 800. E é o seguinte, ele começa a falar, olha, existe uma centelha divina que há dentro de cada homem e ela faz nos propender a Deus, certo? Então, se você olha a natureza e olha para dentro de si, você vai achar mais ou menos o mesmo código. E isso vai se unindo até o momento que você chega, por essas ações, no próprio Deus. Você acessa Deus dentro do seu coração. Só que esses dois movimentos de introspecção e de análise da realidade dependem do adestramento dos sentidos. Esse texto aqui fala disso, de você não ser muito guloso, de você ficar quieto, de você não ser impaciente, porque isso tudo vai atrasar o seu processo de introspecção, né? Então você vai ficar, ele fala daquelas conversas sem fim, né? Então não se deixe levar por conversas que não têm propósito, por conversas que são injustas, por conversas que te levam à mentira, aquela coisa lá, né? O professor lá falava de trocar ideia com fulano lá. Olha, eu não saio trocando ideia com qualquer um, porque às vezes eu posso conversar com alguém e na troca de ideias eu sair perdendo. Quer dizer, eu ofereço mais ideia, ele não me oferece porcaria nenhuma. Então há necessidade de fazer esse adestramento. E os sentidos ele começa a domar a nossa imaginação. Eles são a porta da nossa imaginação. E Santa Teresa já dizia, já anunciava: a imaginação é a louca da casa. Né? Então, se a gente deixa os sentidos todos soltos por aí, dados a qualquer excitação, qualquer vontade, qualquer impulso, a nossa imaginação também leva toda a nossa inteligência embora, dispensa toda a nossa concentração e a gente fica burro. O quê? Você tá me dizendo então que se eu ficar ali por horas a fio rodando um negocinho pra cima porque o meu sentido quer ver mais bunda e peito, eu vou ficar burro? Não ligue. Olha só, eu não acredito nisso. Ainda bem que quase ninguém no mundo faz isso. Não, né? imagina. É a concupiscência, né? Nesse caso, a preocupação desordenada com os prazeres, ou então a ira, que também não acontece no Twitter, não acontece na internet. Os haters. Só no Twitter, detalhe. Você já ouviu falar de hater? Eu só tenho antissemita e racista que é hater. Antissemita, racista, covarde, cagão, Só sem gente boa. honra. Mas enfim, a gente pode ir pra parte que cada um gostou mais? Nossa. Eu queria citar uma fala sobre, em cima da fala do Velarde. Quando fala sobre domar os prazeres, eu lembrei do que eu já citei na outra vez, na nossa gravação, do Admirável Mundo Novo. Tem um discurso maravilhoso, quando, se eu não me engano, no final, não dá pra falar mais, senão seria spoiler, mas o cara fala de toda a construção, como funciona a sociedade deles,
E, nossa, é maravilhoso. Tem até uma citação que fala o cristianismo sem lágrimas. E, enfim, ele cita uma sociedade que, em resumo, quem está nos níveis mais altos vivem pelo prazer. Sim. E é sustentada pelos níveis mais baixos. E ele fala assim, toda a busca deles por prazer, por fugir dos problemas, dos anseios, e no final das contas, se você não conseguir, se os seus problemas, suas ansiedades estiverem saltando, nós temos o soma, que é uma droga que eles usam ali para sentir o prazer imediato, que é poxa, é o reflexo da nossa sociedade, é fugir dos problemas, como diz essa frase, né? O cristianismo sem lágrimas. Com uma dose de soma, você tem toda a virtude do cristianismo sem nenhuma penitência, sem martírio. Uhum. Perfeito. Bom, é isso. E complementando ao complemento do complemento seu, complementando e voltando no que você falou, quer dizer que verdades absolutas existem? E quer dizer que a verdade me coloca mais perto da inteligência e o oposto da verdade me coloca mais perto da burrice? Sim, porque você só vai ver o relativismo. Relativizar é o oposto de afirmar um dogma, afirmar uma verdade. Relativismo, ele só vai ocorrer, o relativismo moral, na falha. Pode ver, ninguém vai relativizar. Não, o cara foi corajoso. O cara que foi corajoso, ele não vai virar e falar assim, não, tem que ver. Tem que... O cara vai lá e fala assim, meu, é o fraco. Ó, estão mexendo com a sua esposa ali, com o seu filho e tal. Vai lá. Aí o cara é covarde, ele vai falar o quê? Não, mas tem que ver que foi 10 anos atrás que eu fiz um tweet falando que eu não gosto de tal coisa. Então, é só na falha moral, é só quando o cara é covarde, quando o cara é fraco, que ele vai pro relativismo. Porque o contrário, não. Entende? Sim. Mas perfeito, preciso. É só na falha. Relativização é só na falha. Mas beleza, galera. A gente vai então pegar as partes que a gente mais gostou, assim, as partes que mais fizeram sentido, e obviamente eu vou começar falando do corpo. Porque o corpo fala, e o Hugo de São Vitor reconhece isso antes desse livro que eu acabei de mencionar ser sequer pensado, né? Porque o corpo fala, ele é de 70. É de 1977, eu acho, a primeira edição dele. Não, ele é de 1977. E o Hugo de São Vitor vai falar isso aí no século XI, cara. É engraçado, assim, é muito boa a relação que o Hugo tem. Ele vai falar que a forma que a pessoa se comporta diz pra gente sobre o que há dentro dela. A virtude, ela tem que ser perceptível na forma que você se comporta. Isso pra mim é genial, ó. A bondade deve ser visível no movimento ordenado do corpo, pois este é o locus da verdade, da virtude. Os ritmos, a postura, os silêncios e palavras, tais são os meios pelos quais a virtude se revela. Não querendo entrar em questão polêmica, mas pode ser que entre e que se exploda também, não tô ligando muito pra isso, enfim. A verdade é que ser mencionada, né? A que ser dita. Quando você fala assim, a forma que a pessoa se comporta revela se ela é uma pessoa virtuosa ou não, isso você percebe o quão atemporal isso é e o quão real isso é, né? Eu não vou ficar entrando em exemplo, mas você consegue, pela forma que a pessoa se comporta, eu não vou nem falar de vestimento, tá? Vestimento que a pessoa se... Não, porque aqui nós estamos falando de século XI, não tinha mini saia lá, entendeu? Então, nós estamos falando de século XI. A forma que a pessoa se comporta, se ela fala alto, de forma rude, se ela interrompe os outros toda hora, se ela é expansiva no jeito que ela se comporta, se ela tem um andar grosseiro, aquilo denuncia a falta de virtude da pessoa, uma falha moral. Isso nada mais é do que a linguagem corporal básica. Assim, o que o cara falava lá é o que a gente foi descobrindo no século XIX. Cientificamente falando, é o que a gente foi afirmar. Cientificamente falando, beleza? Exatamente. Deixando bem claro aí. Tem que deixar o seus vermes na mão. E virtude apenas no discurso é farisaísmo, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu não quero entrar em polêmica, mas é luteranismo, né? Enfim. É o sentimento e não... É o sentimento e não a obra, né? Enfim, a fé pro Lutero, que é só um sentimento. Mas não vou entrar em questão polêmica. O corpo, na visão do Hugo de São Vitor, por fim, nas palavras dele, o corpo serve também como um indicador do que se passa dentro da pessoa. Sem que soubesse, ele já falava sobre a relação entre emoções e respostas emocionais. Ainda cito outra passagem aqui. E por aquilo que bem ou mal se faz no exterior, é indicada patentemente aos olhos dos que observam a qualidade interior do espírito, porque quando a mente não está bem ordenada, os membros do corpo se movem sempre desordenadamente. Perfeito, né? A gente fala muito, quando se fala do comportamento não verbal, como uma herança do processo evolutivo,
de como que o nosso estado emocional ele se mostra, se a gente está seguro, inseguro, se a gente está querendo disputar o território, se a gente está sendo submisso, como que isso se mostra no nosso comportamento não verbal. O Jordan Peterson vai falar, isso é a primeira regra do livro dele, para você ver a importância que ele dá à comunicação não verbal. 12 regras para a vida, a primeira regra é costas erestas, ombros para trás. Perfeitamente, muito obrigado por me lembrar. Costas erestas, ombros para trás. E ele vai falar da lagosta. E você fala, por que ele está falando da lagosta? A lagosta, ela tem o sistema nervoso dela, é um dos animais que tem o sistema nervoso mais parecido com o ser humano, porém, que está no mundo há mais de 30 mil anos. A estrutura do sistema nervoso da lagosta é muito antiga, mas é uma estrutura que a gente partilha. Então, quer dizer, esse bicho de há 30 mil anos atrás, quando ele se encontrava para disputar um território, uma lagosta com outra lagosta, o que eles faziam? Aquela que demonstrasse uma postura maior, né, com as patas, com a postura ali levando o tórax, enfim, que parecesse maior, e aquela que, por um mero momento ali, um rápido momento, demonstrasse submissão ficando menor, aquela perdia a disputa. E a que ganhava a disputa ganhava o território, ganhava a afeição das fêmeas da região e ainda conseguia pegar o lugar mais favorável, o lugar que mais tinha comida. Aquela que perdia a disputa, ela era desprezada pelas fêmeas, obviamente ela gosta macho, e ela ia parar num lugar onde menos tinha comida. Então aquela que não sabia se comportar, não tinha uma postura bacana, não tinha uma postura de autoridade, ela perdia, ela saía perdendo. Hugo de São Vítor já falava isso no século XI. Então, assim, a forma que você se sente, se você se sente submisso, se você se sente inseguro, isso vai se transferir na forma que você se comporta. Tanto que isso é uma das coisas que ele coloca no começo, a relação do corpo com o cosmos. Como que o nosso corpo, a forma que a gente se comporta, ela identifica a virtude, mas também identifica o quanto que eu estou me relacionando com o Criador, com Cristo, com Deus, enfim. Esse é um ponto que eu queria destacar. E aí, sobre o falar, né, sobre o se comunicar, ele vai falar primeiramente do corpo. Até nisso o cara é fera. Ele estrutura primeiro o corpo e depois o verbal. Cara, o Hugo de São Vítor, sério, o cara é fora de série, assim. Por que falar do corpo primeiro? Por que ele organizou de forma que ele falou primeiro do corpo, da postura e depois do verbal, do que falar? Porque o cara é safo. Ele sabe que primeiro você primeiro precisa ter o quê? A noção emocional, porque muitos não têm aquela noção comportamental. A gente chama isso de lateralidade não verbal. E agora, por exemplo, eu percebo que os colegas estão esperando eu falar e estão querendo que eu continue falando porque balançam a cabeça, porque projetam o corpo na minha direção enquanto eu estou falando. Então eu sei, eu posso continuar falando que ninguém vai me cortar. Se um começa a cutucar, a pegar o livro e remexer e começa a ficar apontando na minha direção com tensão no ombro, tá na hora de eu parar de falar. Mas isso é automático. Eu percebo isso muito antes de eu pensar no que eu vou falar. Até porque o processo emocional ele se forma no cérebro em 1.5, 1.5.2 milissegundos, 1.2 segundos. Então, assim, primeiro vem a estrutura corporal, a postura, e depois vem o falar verbal. Até nisso, o Hugo de São Vítor é gênio. No falar verbal, ele vai falar sobre o que falar, a quem falar, onde falar, quando falar e de que modo falar. Cai no que você comentou. Se você é advogado, você vai encontrar respaldo aqui. Se você é empresário, sim. Se você é sacerdote, com certeza. Se você é pai de família, com certeza. Se você é estudante, com certeza, porque ele descreve. Quando for falar com tal pessoa, fale de tal forma. Quando estiver em tal lugar, isso é muito pertinente, você está no local sacro. Se comporte de tal forma. Você não vai sair berrando, não vai sair gritando. Agora, num bar, num boteco, e eu falo isso porque eu já trabalhei em campana móvel, né, como investigador privado, você não pode chegar falando formal com um cara no boteco. O cara vai falar, quem é você? Qual é a sua? A forma que você se veste quando você vai fazer uma campana móvel, porque você vai ficar lá 5, 6 horas na frente de um condomínio, ou na frente de um motel esperando a suspeita, né, de adultério entrar no motel, até a forma que você vai se vestir. Você vai ficar toda hora fora do carro olhando, você vai ficar dentro do carro mexendo no celular. Isso tudo vai influenciar. Então, assim, cada lugar tem a forma de se comportar. O lugar tem a forma de se comportar. Com quem você vai falar tem a forma de você falar. O que você vai falar é trivialidade? Você vai falar de qualquer forma. Né? Não, eu vou falar sobre um assunto sério. Então, você vai falar de outra forma. E de novo, gente, os caras estão inventando moda, né? Bando de playboyzinho aí, querendo que... Não, eu tenho que meter gíria mesmo, tá ligado, Aqui é quebrada mesmo, eu tenho que falar do jeito que os caras... Vocês têm que entender, isso aqui é minha tradição. Cara, com todo respeito, assim, não querendo ser preconceituoso de qualquer forma, mas sim, se você se comunica de uma forma, você se afasta da verdade e você dificulta a compreensão daquilo que você está falando. Com certeza. A linguagem foi feita
Não por uma mera conveniência. Ainda mais a língua portuguesa, que a gente tem tanta palavra. Cara, a língua portuguesa é de uma riqueza impressionante. Pensa que a gente tem mais de uma forma de falar sobre saudade. E o inglês nem saudade tem. Tem miss. Você já está colocando como ação. Do you miss me? Você sente saudade de mim? Do you miss me? Você sentiu saudade de mim? E o português a gente consegue isolar isso e falar saudade de forma isolada. Então, assim, tenha noção da riqueza da sua língua. Sabe, quando você fala de qualquer forma, achando que o outro tem que entender, você está desprezando a sua própria história. Não é a gente que está desprezando a sua, você está desprezando a sua própria história. Entende? Mas, enfim, fazendo um grande compêndio é isso. O Hugo de São Vítor ele vai orientar na parte do falar. Então, primeiramente, a postura, como se comunicar, qual a postura que você vai adotar. E ele vai falar sempre de contexto. Como você se comporta quando vai falar com tal pessoa, como você se comporta quando vai falar com a outra, como você se comporta quando vai falar em tal lugar, em tal espaço, em tal momento. Ele vai falar sobre a quem você deve falar, e aqui de novo já tem ali uns ensinamentos para a vida, né? Ele vai falar que... Não são todos que a gente deve falar. Exatamente, e cai um pouco no que o Crivellari falou, de correr o risco de acabar perdendo ideia, né? Mas ele vai falar, né? O sábio, quando conversa com o louco, atesta a loucura. Porque se eu sei que o cara é louco, por que eu vou falar com o louco? Só para realmente atestar realmente que ele é louco e que eu estou em pé de igualdade. Né? Exatamente. É uma crueldade até com ele. É uma crueldade até com ele no final das contas, né? Porque só vai aflorar. Da minha parte é isso, galera. Assim, eu tenho muita coisa que eu anotei aqui especificamente, mas da parte do falar, o Hugo, cara, ele é muito assim, muito assertivo. Ele não vem com livro de regra. Olha que louco, o cara no século XI não vem com livro de regra. Olha, você vai sempre falar de tal forma, que é o que a galera vende hoje. Você precisa sempre se comunicar de tal forma que vai dar bom. Chega na mina, você já viu esse meme do... Preciso te falar um negócio. Já viu esse meme? É um desses caras de pegar mina, não sei o quê. O cara vai lá e fala assim, tem um vídeo do cara. Não, qualquer mina, chega na foto dele e comenta. Putz, preciso te falar um negócio. E aí você vai ver lá, tipo assim, tem amigas que falam assim, meu, do nada eu comecei a receber um monte de comentário na foto. Putz, preciso te falar um negócio, falar um negócio. Esse porra, velho. É muita burrice, cara. Então, nem lá no século XI o cara vai falar isso. Ele vai falar, olha, tenha noção em que momento você está, com quem você está falando, sabe? Mas é isso, é primorosa a forma que ele trata a comunicação e a postura. Enfim. Bom, uma coisa que eu queria acrescentar... aliás, precisa mudar esse jargão aqui. Toda hora a gente fala uma coisa que queria acrescentar, né? Mas tudo bem, é um acréscimo. É a respeito da elegância. No Didascálico também, quando se fala da leitura, né? Legere, escolher, colher, né? Então, isso que o Vitor falava sobre o que falar, aonde falar, para quem falar, como falar, como se portar, como agir, tal. Tudo isso, né? Todos esses elementos, eles têm uma costura na elegância. Que não é eu chegar aqui com um broche aqui e com um frufru e não sei o quê. Na verdade, isso além de ser bem cafona, inclusive desaconselhado pelo Hugo de São Vítor, que ele fala da maneira sóbria de se vestir. Mas... ele fala sobre a escolha. Então você escolhe, você vê quem são as pessoas do ambiente. Então você logo capta, olha, tem o sujeito que é mais velho, provavelmente ele deve ter algo a dizer, né? Até tem uma passagem do Rei Lear, né, da obra do Shakespeare, que o maroto lá, o bobo da corte, olha e ri do rei e diz assim, olha, o senhor, meu rei, seria muito bem um maroto. Ele diz, mas por quê? Porque tivesses a desgraça porque te tornastes velho antes de ser sábio, né? Mas geralmente a gente presume que o sujeito mais velho é o sujeito mais sábio. Então, quando a gente faz essa leitura do ambiente, a gente sabe, não, agora é a hora de calar-me, agora é a hora de falar. E ele orienta que isso é um ato de caridade. Quando você ouve, você oportuniza aquela pessoa a praticar a santidade, que é o que o padre da Aliança de Misericórdia falava quando pedia dinheiro para rico. Não, vamos deixar eles serem santificados, né? Vamos deixar eles serem generosos. Então você é dúplice, porque você aprende e você oportuniza que aquele que é santo ensine. E quando você fala, novamente, você vê que as pessoas ali naquele ambiente, por meios naturais e naquelas circunstâncias não conseguiriam chegar nessa conclusão, então você faz o ato de caridade, que se não fizer, é falta dela. É pecaminoso.
Muito bem. Cara, legal que o Peterson cita isso também, de como o que falar e como falar. Se não me engano, é a regra 6 ou 7, que ele fala exatamente isso. Esteja aberto para ouvir outra pessoa, porque aí você retém o que ela diz, você oportuniza, você disse, né? Você usou essa palavra? Você dá oportunidade para... Sim, isso. Enfim, é isso. Não, só pontuando aqui. Sim, muito bueno. Pode falar, seguir, o Renanzinho Neves. Eu falei muito hoje, por favor. Tá, então essa parte na verdade não é muito apenas sobre o que falar, mas eu acho que cabe muito bem. É um trecho que eu gostei muito. Mais uma vez, vou ler um trecho razoável aqui. Primeiramente, ele conceitua que há pessoas superiores, de mesmo nível e inferiores, tá? Mas o que ele está falando no finzinho. Devemos sempre ser benevolentes e oferecer auxílio, nunca afrontar. Corrigir sempre sem insultos, governar sem soberba, castigar sem crueldade, favorecer com piedade, não exigir veneração, mas amar o companheirismo e a igualdade. Devemos subordinar-nos aos maiores pelo temor, ceder alegremente aos iguais pela caridade, igualar-nos aos menores pela humildade. Sejamos, enfim, obedientes aos que mandam, suaves para com os que nos obedecem, calados para com os que nos maldizem e modestos para com os que nos louvam. Eu acho que isso é uma afronta direta ao que é pregado, ao que é ensinado hoje como bons valores, ou que se fala muito sobre masculinidade. E tem coisas que são interessantes, tá? Tem coisas que são interessantes de se trazer para a vida. Mas tem coisas que, na real, se você for aplicar do jeito que é falado em vídeos, do jeito que é ensinado, ou você é cristão ou você segue aquela ideologia. Não dá para você, como aqui diz, você ser, por exemplo, ser humilde com os iguais. Você ensinar... poxa, o Hugo de São Vítor na Abadia, uma parte da metodologia, além do aprendizado, era o ensino. Então, isso é um exercício de humildade. Porém, como nós vemos hoje nas escolas, nas faculdades, tem professores que ensinam com soberba extrema. E muitas vezes ensinam justamente para mostrar o quão foda eles são. Mas aqui ele fala muito, ele bate totalmente contra, né? Não teria o que acrescentar. Eu achei esse trecho maravilhoso. Irretocável. E ele toca várias partes, né? Ele fala tanto sobre o ensino, sobre a humildade, sobre o governo, sobre a punição sem maldade. Ele pega vários pontos assim... Ele ataca vários pontos, né? Da sociedade. Legal. Esse Okay. eu acho que é o trecho mais... Não, só a coisa mais maravilhosa que tem nesse livro é isso. É a melhor passagem. Bom, eu vou falar aqui de uma parte... Como eu disse anteriormente, de fato sou um grande preguiçoso, luto contra isso todos os dias. E o problema de todo preguiçoso, pelo menos o problema meu, é o quê? Quando você é muito preguiçoso, você acaba postergando tarefas... E você sabe que tem que fazer, não faz. Aí você quer fazer correndo. Aí você passa uma semana na preguiça e uma semana querendo ser super produtivo. E pula algumas partes importantes. É que eu vou ler um trecho do livro que ilustra o problema que eu passo e que eu quero que vocês que estejam vendo leiam o livro e que tenham a mesma dificuldade superem junto com o Hugo de São Vítor, né? Que é o quê? Ó? Desta forma, todo aquele que não quis repousar nos dias de guarda, seja juiz de sua vaidade. E aquele que não foi esforçado nos dias de trabalho, seja testemunha da sua preguiça. Né? Isso me fala muito prontamente, e eu gosto de dar o exemplo direto de mim. Por quê? Porque de fato é o que acontece comigo. O que acontece? Às vezes a gente... Até com o livro aqui, o Vitor falou... Quanto tempo a gente tá para esse livro aqui? 1 mês e meio. 1 mês e meio, né? E aí eu peguei na última semana pra falar... Cara, por que eu posterguei tanto isso? Você entendeu? E aí... O livro era curto. Não, e o livro é curto. Eu li em uma semana, 3, 4 dias a gente leu o livro aqui. Então eu falei, não, mas por que eu posterguei tanto isso? E aí quando eu chego nesse trecho, eu falo assim, porra, o Hugo de São Vítor mostrando que é a minha vaidade que faz com que isso aconteça. E no seguinte ponto, de eu pular os momentos de descanso, de eu pular os momentos que, ó,
momento para descansar, momento de lazer, momento para estudar, né? E eu lembro que quando eu comecei a tentar buscar um pouco mais a questão dos estudos, da vida intelectual, né? Eu ficava assim, cara, bom, eu comecei tarde nisso, logo eu tenho que tirar o tempo atrasado. E não é bem por aí, né? Não é bem por aí que a coisa toca, porque você fala assim, então vou estudar 8 horas seguidas aí por dia aí pra poder recuperar. Não, o bom é 2 a 3 horas por dia no máximo ali pra você não ficar maluco, né? Pra você também dedicar às outras coisas. As outras coisas, que é a realidade do dia a dia, que é as circunstâncias do seu trabalho, da atividade física que você faz, elas são momentos de aprendizado também. Ou, como o Crivellari disse aqui, é o momento de você exercitar o evangelho, né? Você aprende o evangelho na missa, né? Na igreja, quando você medita, quando você reza, mas o momento do dia a dia onde você pratica. Então, é um aprendizado completo. Sabe aquela coisa que o pessoal comenta? Hoje em dia é muito teórico. A Igreja Católica, ela te dá a teoria e a prática, entendeu? Sim. Ela te dá a teoria na igreja e a prática no dia a dia. Então, é muito sobre isso. Então, vou ler novamente aqui, ó. Desta forma, todo aquele que não quis repousar nos dias de guarda, seja juiz de sua vaidade. Ou seja, dia de descanso, descansa. Horário para descansar, descansa. É para se divertir, se divirta. Seja inteiro em tudo que você se propõe a fazer. E aquele que não foi esforçado nos dias de trabalho, seja testemunha de sua preguiça. Que é o que acontece, a gente fala assim, vou deixar esse trabalho para depois, vou lavar a louça depois, vamos pegar exemplos para, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. É muito isso, a gente enfrenta isso no nosso dia a dia. Então por isso que eu digo, o Hugo de São Vítor, ele consegue ser muito prático para qualquer situação da vida. Qualquer um pode aprender com o Hugo de São Vítor. Então para mim, né, fica muito forte essa parte, assim, tudo que ele ensina aqui eu devo praticar, só que cada coisa tem seu tempo, tem seu momento, que é o que ele vai dizer, o momento de comer, o momento de como se portar na mesa, quando falar, quando não falar, com quem falar, como falar e com quem falar. Mais pra frente ele vai dizer, né? Depois ele explicar tudo aquilo, com quem você deve falar, como você deve falar, né? Tudo aquilo. E ele vem dizer, né? Lá na página 79, capítulo 17. Mas mesmo que tenha verdade, é necessário que a fala tenha doçura. Só que veja bem, é bom ficar claro. A verdade, a fala com doçura vem depois dele ter explicado muito bem, com quem você vai falar, pra que você vai falar, se é edificante falar, se essa pessoa tá de fato preparada pra ouvir. Entendeu? Isso é muito importante, porque a pessoa não tá no tempo, se a pessoa tá com, sei lá, enfim. Então, depois que ele explica todos esses detalhes, você fala assim, agora você pode falar a verdade com doçura, que é importante. Então, tudo tem um tempo, tudo tem uma evolução, tudo tem uma necessidade. Então, bom, é isso. Acho que ficou muito forte esses 2 pontos pra mim, particularmente para eu entender, nem tudo que eu sei eu devo dizer, e quando eu for dizer, tem que ser dito com doçura. Entendeu? Fica muito, muito claro. E quando ele fala sobre atos, sobre disciplina, que ele fala bastante, acho que é um bom resumo. Acho que é um dos pontos mais fortes do livro, né? Como ser disciplinado, mas vai lá. Ele é página 48, né? O capítulo 10º, que é a disciplina e qual é o seu valor, o nome. Bom, um trechinho ele fala: e aos poucos a forma de virtude que é conservada externamente pela disciplina do corpo se imprime pelo hábito na mente. É uma transformação que começa muitas vezes em atos, em disciplina, e que vai moldando a mente da pessoa, vai moldando os hábitos, o modo de pensar dela, muda o caráter dela. Sim, tem até aquele ditado popular, né? Fake it till you make it, né? Tipo assim, finge até que você realmente faça, né? Sim. Eu não... Puta, cara, eu realmente... Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu não sou muito apto a correr, até porque eu tenho uma questão, uma condromalácia na patela do joelho direito, então eu não corro geralmente. Eu falei, mas eu preciso sanar essa questão do cardio com algum exercício paralelo. Eu não vou correr, eu vou fazer o quê? Aí eu falei, vou começar a fazer bicicleta, que eu tenho bicicleta ergométrica em casa. Aí você começa com o pensar, né? Pô, mas bicicleta ergométrica em casa não é a mesma coisa que andar na rua, eu falei o seguinte, uma semana eu vou acordar, porque eu tenho meu ritual da manhã, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Como que é ritual em inglês? Ritual? Não. Eu acho que é ritual. Eu tô tentando pensar em alguma outra palavra. O nome do livro é Miracle Morning. Pronto, entendeu? O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. Pode crer. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar água, isso faz 20 anos, cara. Desde que minha avó falou, você tem que lubrificar o seu organismo, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar um copão d'água. Obviamente lava o rosto, né? Escova o dente, toma um copão d'água.
Eu falei, cara, depois que eu fizer minhas questões da manhã, né, fazer minha oração matinal, tudo, meditar, eu vou fazer 15 minutos de bicicleta ergométrica, só para ver o que acontece, uma semana. Aí comecei, 15 minutos, tá. Hoje eu faço 30 minutos de manhã, depois eu coloco mais umas outras coisas que eu faço na manhã antes de vir para a empresa. Mas a questão é muito mais difícil mudar um comportamento do que um hábito, do que um pensamento. Você pode virar e falar, puta, eu preciso começar a fazer bicicleta, né? Eu preciso começar a fazer cardio. Ah, realmente, eu preciso. É bom, tal. Aí é mais fácil você virar e pensar assim, quer saber? Bicicleta não é tão bom assim não, cara. O melhor seria se eu corresse. É verdade, eu preciso correr. Aí vai passar uma semana, você vai estar só pensando nisso. Aí na outra você fala assim, quer saber, cara, correr não dá porque eu tenho problema no joelho. Bicicleta também não, porque dentro de casa, sabe o que seria legal? Pô, se eu, sei lá, começasse a fazer agachamento, dança em casa. Pô, real, pô, agachamento é bom. Percebe que você passou 2, 3 semanas e você não fez nada? Você não agiu? Então, assim, é necessário, como o Renan falou, o ato, muitas vezes o ato primeiro... E depois o pensamento, né? Eu sou prova viva disso, né? Quando eu comecei os meus hábitos de corrida, todo dia. Sei os seus 40 quilos menos, né? Ou metade do Vinícius jogou fora. Não me lembra disso. Rapaga. Mas enfim, quando eu comecei, eu pensava muito isso. Eu pensava, pô, mas eu vou correr. Não, mas, pô, não aguento uma corridinha. Eu vou começar, mas vou começar. Hoje ele parece o ator, o protagonista da Barraca do Beijo. Há 2 anos atrás ele parecia a Barraca. Vai lá, Vini. Muito bom. Até me perdi aqui. Foi ótimo. Não, é perfeito. Hábitos, disciplina. Humor. Ação. Como que é Vitor Humor e Piadas? Né? Exatamente. Não, mas... Calma, deixa eu lembrar onde é que eu tava. Falando sobre... Quando eu comecei a mudar. Claro, eu começo no pensamento. E aí, acho que cai no que o Gustavo falou, né? A preguiça. Você fala, pô, mas eu vou correr. Ah, mas eu tô saudável, não tô com diabetes alta, tô conseguindo, né? Tô comendo direito. Pra quê? Aí a preguiça começa a dominar. Aí você tem que... Aí você fica no pensamento, igual o Victor falou. Pensamento, passa 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Você não fez nada em prol pra mudar a sua realidade atual. E aí você fica, porra, será que se eu tivesse feito eu estaria um pouco melhor? Então... uma coisa que eu apliquei, né? Depois de muito tempo eu comecei a aplicar isso, tipo, pensou, fez, entendeu? Óbvio que não pra tudo, né? Eu tô pegando essa pauta em específico. Dá bem, né? Tipo, pensei, vou correr. Não, vou correr. O cara emagreceu e foi preso. Enfim. Bom, emagrecer na cadeia... É fácil? É difícil? Né? Não vai ter muita coisa pra você fazer, né? Só vai sobrar exercício físico mesmo. Mas, enfim, fazer sabão também. Ele parece o ator da Barraca do Beijo. Uns 3 anos atrás ele era a Barraca. Eu vou finalizar a minha parte falando o seguinte: o que mais me chamou a atenção, até anotei por último aqui, foi depois que ele fala de todos os tópicos da comunicação, da postura, do como falar, quando falar, tarará, ele vai falar o para que iremos falar. E isso eu acho que é muito importante e obviamente tem a ver também com a inteligência, com a capacidade de aprender a verdade, que é se tornar mais inteligente. Né? Eu vou falar algo, tá? Pra quê? Por quê? Por que a gente está se reunindo hoje, aqui nesse dia, nessa noite? Por que ninguém está fazendo outra coisa? Por que a gente falou assim, cara, eu acho que hoje eu vou lá gastar 2, 3 horas da minha rotina aqui. Quando você começa a pensar sobre o que você faz, você tem que responder muitas outras perguntas. Tipo assim, pô, eu vou falar sobre esse livro. Primeira pergunta, eu li? Sim. Eu anotei? Sim. O que eu vou falar lá? Pra quem que eu vou falar? Por que eu quero falar isso hoje? Por que eu não fico quieto? Por que é importante eu postar isso na internet? O que vai acontecer com isso aqui? Você começa a responder uma série de perguntas de forma que, para além do falar, se você dirigir a sua vida assim, é quase que uma receita certa de que você não vai fazer cagada. Eu vou fazer essa atitude aqui, tá? Eu vou falar, vou conversar, vou abordar uma menina na academia. Pô, eu sou casado, eu vou fazer isso pra quê? Percebe que você cai no pra quê? O pra quê falar, ele é muito importante. Pra quê no geral, né? Pô, eu vou na internet e vou defender, sei lá, socialismo. Pra que você vai fazer isso? Pra ganhar like e dinheiro, né? Hoje em dia, sim. Mas aí que tá. Beleza, pra ganhar like e dinheiro. E aí? E o que vem depois disso? Será que o like e o dinheiro vai resolver o problema da sua vida? Vai resolver seu vazio existencial? Se você faz a pergunta para que verdadeiramente, você se coloca na obrigação de responder e de justificar o que vai ser o seu futuro. Porque o para que ele é sempre em relação ao futuro. Certo. Eu vou fazer isso.
Com que finalidade? É o fim. Isso vai resultar em quê? Pra frente, exatamente. Puta, a menina, nem, vira e mexe, o pessoal me pede pra tirar foto da academia. E vira e mexe a menina, eu vou tirar foto. Cara, eu vou continuar conversando com essa menina depois que ela tirar uma foto comigo ou eu vou virar e vou fazer meu exercício? Pra quê que eu vou fazer? É uma pergunta que eu faço muito, mas pra quê? Vira e mexe, então a gente tem uns amigos da academia, o cara fala, pô, mas você é mó seco. Daí eu falo, mas pra que eu vou continuar conversando? Isso vai terminar onde? Sabe, quando você cria o hábito de responder o pra quê, ou de se perguntar o pra quê, em muitas coisas da sua vida, você elimina uma pá de cagada. Puta, eu vou fazer isso. Pra quê? Onde? Aí você começa a puxar o fio. Isso aqui vai terminar em que lugar, sabe? Então, assim, esse é um dos pontos. Na verdade, pra mim foi um ponto mais importante no falar, né? Pra que você vai pra internet, pra que você comunica o que você tinha que comunicar, mas também pra vida. Se perguntar o pra quê, vai te aproximar da verdade e principalmente vai evitar que você cometa aí erros e tenha dores de cabeça. E isso é bom pontuar, isso tudo, na minha concepção, isso tudo que você falou é imaginação, domesticado a louca da casa. Porque você usa a imaginação, literalmente a imaginação, fala, onde que isso aqui vai dar? É um exercício imaginativo, né? A formação do imaginário, por que é tão importante? Mas esse tipo de coisa trivial do dia a dia. Você fala assim, opa, então vamos imaginar onde que vai dar? É isso. Sim. Legal. Perfeito. Eu? Bom, vai concluir agora? Agora ou já? Foi bem legal. Bem extenso. Bom, se for a conclusão, eu gostaria de falar aqui pra mim, o Hugo de São Vitor no livro Instrução dos Principiantes, né? Isso aí, correto. Eu vejo como uma estrutura, um manual para você ser um ser humano decente, sabe? Um manual de virtudes, de disciplina. E pra mim o que foi mais pertinente foi, como eu disse no começo desse podcast, Metaclube, enfim. No começo eu falei que pra mim o que foi mais importante sobre como falar, o que falar e momentos de se calar, né? Pra mim esse foi o ponto mais importante. O ponto do hábito, né? Os desejos enfraquecem ao longo que você começa a ser mais disciplinado. Não sei se ficou muito ambíguo no começo, mas o que eu quis dizer foi que quando você tem a prática, no exemplo que eu citei, né, quando você começa a se disciplinar, eu sou um exemplo vivo disso. Quando eu comecei a me disciplinar para mudar meu corpo, eu era bem gordo, para mudar meu corpo, para ter uma alimentação melhor, saudável, aumentar meus tempos, né, meus dias de existência aqui nessa terra, eu comecei a me disciplinar e os meus desejos de comer besteira, comer doce, comer lanche, McDonald's, quando eu fui controlando isso, esse ímpeto que eu tinha, a vontade começou a enfraquecer. Eu nem tinha, tipo, putz, faz tanto tempo que eu não tenho vontade de comer Mac, por exemplo. Então isso, pra mim, né, fazendo essa visão geral do meu passado, eu vejo que o Hugo de São Vitor estava repleto de razão, né? E deixa eu pensar em algo mais. Mas se você quiser complementar enquanto... Gustavo, tô falando contigo, meu caro. Sim. Enquanto eu penso... Mas pra mim o mais importante foi esses dois pontos. E claro, né, o da humildade. Tudo que foi citado aqui é extremamente importante. Eu só tô destacando os que fazem mais sentido pra mim, pra minha realidade. Bom, muito bem. Quando, retomando aqui, né, aquilo que o Vitor falava na perspectiva do nosso imperador de Júlio, Dom Bertrand, quando ele falava de fé e perspectiva histórica, a gente falou no início sobre a perspectiva histórica. Sim, né? Que é deveras onde que eu vim, onde que eu tô. O proncovô é a fé, é o pra quê. É pra quê? Então, basicamente, essa questão de para quê é onde você deposita a sua fé, né? E eu não estou falando na coisa mais transcendente, no fim último de Deus, né? Você pode depositar sua fé em coisas menores, né? O patrono do nosso instituto lá, Antonin Saint-Ange, ele tem um vídeo muito bonito no YouTube que ele fala, na verdade, depois que está no YouTube, né? Ele, na época, bom, ele diz, não existem ateus. Você sempre vai depositar a sua crença em algo, ainda que seja na negação, mas você está depositando sua crença naquilo. Então essa é a matéria da fé. Você faz tudo isso pela fé. E é isso que vai dar sentido para todos os seus questionamentos. São Tomás de Aquino, naquele célebre hino ao Santíssimo Sacramento, né, ele diz: venha a fé por suplemento os sentidos completar. Então, você ordenou os sentidos todos,
Você fez um caminho de adestramento, de mortificação. Para quê? A fé, então, dá completude. A fé arremata. E o Hugo de São Vítor coloca lá no início um trinômio, né? Ciência, disciplina e bondade. Verdade. Aí ele fala na última frase, ele dá um drible ali, né? Porque ele fala de ciência e disciplina. Aí ele fala, agora a bondade você pede para Deus. Porque você já fez o caminho. Então é literalmente isso. Você tem os sentidos, você tem a ciência, você tem a disciplina, quer dizer, a partir do momento que você sabe daquelas coisas, você as põe em prática, verdade conhecida, verdade obedecida, e vem a fé, então, para os sentidos completar, a bondade. Esse, no final das contas, isso aqui é um caminho de santidade, né? Que quer dizer ser gente, porque nós fomos feitos para ser santos. Nós fomos feitos para... Quando a gente... O homem, ele alcança a sua máxima potência, ele cumpre de modo ético, né, a sua natureza, quando ele entra nessa sublimação, nessa transcendência. Perfeito. O negócio da tradição é muito legal, né? Quando você falou da história, que ele fala pra investigar a história. Não, você que pontou isso, né? Enfim, eu tava lembrando aqui, né? Só um ponto, que o Vitor, ele sempre foi muito estudioso, ele sempre gostou de escrever bastante, né? E isso a gente descobriu faz pouco tempo, que o vô era formado em filosofia. Meu pai descobriu essa semana que meu avô se formou na Faculdade de Ciência e Filosofia de Rio Claro, em Filosofia e Pedagogia, cara. Sim, o pai sempre falava. Eu não conheci meu avô, né? Meu avô morreu, meu pai tinha 20 anos de idade. E o pai sempre falava, né, que o... Você sempre falou que eu parecia meu avô. Você parecia o vô. Nossa, você parece muito o... Ficar estudando de madrugada. Chegava em casa, eu tava estudando. Eu falava, nossa, meu pai era assim também e tal. E comprovou. E realmente calhou que eu estou estudando, estou cursando filosofia, Academia Atlântico, inclusive. E o meu avô descobriu essa semana que ele fez filosofia, não fazia ideia. Muito legal. Acredito que não. Até os garranchos do vô é igualzinho a seus. Mas enfim, isso é muito legal. O professor Olavo, ele fala assim, ele fala que as vozes dos antepassados estão a todo momento tentando dizer por nós. Então, claro, num certo aspecto, os aspectos positivos podem ser repetidos. Legal, seu avô estudava filosofia, maravilhoso, você tem interesse. Mas os vícios também vêm nesse pacote. E você viu, você não conseguiu rastrear, você não sabia disso. Não foi, foi uma sugestão. Não, de algum modo isso veio permeando esse interesse, veio permeando as rodas de conversa da sua família, a maneira com que se investiga, a maneira com que o seu pai demonstrou as primeiras coisas ali na infância, e de algum modo isso ficou incutido em você. Não, aparentemente eu tenho essa tendência. Mas não foi algo que foi intuitivo, mas não foi. Agora foi inteligido. Exatamente. Uma das coisas que é frustrante às vezes. A gente vai lá, tem todo um estudo e pode aparecer alguém na internet e falar assim: olha só, um grupinho de playboyzinho, pagando intelectual. Isso é risível. Querendo falar bonito, querendo falar emprumado. Isso é risível. A pessoa não se dá o trabalho de ir a fundo no que ela tá falando, na crítica que ela tá levantando. Por exemplo, se você diz, esse bando de playboyzinho, etc, começa a botar um monte de rótulo. Primeiro, você conhece a história da gente? Você sabe dizer de onde eu vim, de onde o Vitor veio, de onde o pessoal daqui veio? Você não conhece a história da gente. Então para com esse nível raso de argumentação, porque é feio, cara. Isso só serve de uma bengala, um apoio pra você continuar burro, entendeu? E não ir atrás da verdade. Exatamente. Ou faça como eles falou. Quer falar mal? Pelo menos vá saber a nossa história, que aí você vai falar mal, se você quiser falar mal, com mais propriedade. Vai falar mal sem ser um burro. Consegui sintetizar aqui. Então você considera essas pessoas que falam mal como gente mesmo, Vini?
É verdade. Muito Você bem. tá num nível de humildade acima. Muito bem observado, muito bem observado. É aquela coisa, né? Você quer falar mal de mim? Conversa com a minha mãe que ela já vai dar a lista completa, né? E complementando o que o Vinícius falou aqui, que é essa coisa, essa cagação de regra, acho que dá pra... Esse termo de cagação de regra, vou dar uma palhinha de uma conversa que tive essa semana, né? O rapaz, ele ficou levemente surpreso quando ele perguntou pra mim se eu conhecia um humorista, eu acho aí, que é negro, né? Eu posso falar, né? Tô no lugar de fala, tá tranquilo, né? Um humorista que é negro, e eu falo, olha, eu não faço a menor ideia de quem seja, cara. Se você quer exemplos de negro que eu conheço, eu posso falar um pouco dos Irmãos Rebouças aqui, eu posso falar de Machado de Assis, né? Alexandre Dumas, escritor francês, né? Cara, descendente que também é afrodescendente, como eles gostam de dizer, né? Embora raízes quem tem são árvores, mas continuando. Então, assim, é uma cagação de regra que não olha pra realidade. Totalmente diferente daquilo que o Hugo de São Vitor vem trazer e que muitos outros escritores católicos e não católicos também buscaram trazer. Pessoas que eram minimamente honestas consigo mesmas, assim, elas traziam. Então, essa cagação de regra não serve. Essa cagação de regra, ela não olha pra realidade, ela não olha pra aquilo que de fato acontece, entendeu? Então você fala assim, mas tem que ser assim, porque é branca, porque é preta, porque é amarela, porque... Rapaziada, a realidade em cada lugar também é diferente, tá? Eu posso falar com tranquilidade porque eu já morei no Rio de Janeiro, já morei em São Paulo, já morei em São José dos Campos, tô aqui em Rio Claro hoje. Eu posso dizer que cada lugar, cada situação é um ponto diferente, é uma perspectiva totalmente diferente. Então, essa cagação de regra não funciona, não vai pegar, tá? Estamos blindados. Valeu. É isso Um abraço. aí. E você que tá vivendo essa situação nesse momento e vê essa galera em volta, fique tranquilo, fique mais do que tranquilo. Eu quero estudar, eu quero realmente me desenvolver, quero melhorar o meu português, quero falar melhor, eu quero ser capaz de inteligir uma conversa, de argumentar. Mas vão me zoar na escola, vão falar que eu tô sendo playboyzinho. Então fique tranquilo que enquanto esses burros existirem, eles vão ajudar você. Porque na verdade, se você estudar, fizer exercício, se alimentar bem, praticar a sua fé e ser uma pessoa justa, uma pessoa reta, você já vai estar acima de 90% dos burros. Porque os burros estão aí, tá certo? Então continue assim, continue firme. Calma aí. Eu ia finalizar, mas vai lá. Antes de finalizar, eu queria... Por favor. Tem 3 trechos que eu gostaria de falar. Sobre burros. Sobre o que estamos falando. Vamos lá. Capítulo 17, de que modo se deve falar. A disciplina ordena que o porte daquele que fala seja modesto e humilde, que o som seja baixo e suave e que a significação seja verdadeira e doce. Eu nem vou acrescentar nada, acho que o texto já fala por si. Capítulo 12, sobre a disciplina que se deve observar na forma de se portar. Assim, os movimentos desordenados do corpo indicam a corrupção e a dissolução da mente. Como já foi demonstrado mais acima, quando expusemos pelo testemunho de Salomão que o homem apóstata expõe com indícios exteriores a doença de seu espírito. Mais uma vez, também é um resumo do livro. E ele fala muito sobre o modo de se portar. Eu gostei muito dessa ligação que ele faz com Salomão. Fala que o ato exterior, o movimento desordenado, quer dizer, uma coisa tão básica, expõe uma doença interior, expõe uma doença do espírito. E para concluir, eu queria citar esse trecho justamente para bater na cultura da ostentação, que é um bicho. E eu não compreendo como isso pode ser aceito por pessoas que se dizem cristãs e não vê um pecado nisso. E daí vem Jesus e fala que o Filho de Deus não tem onde repousar a cabeça. E a pessoa não vê uma contradição nisso. Enfim, vamos lá. Eis quão diligentemente são enumeradas tantas insígnias da vaidade. Mostra-se assim quão severamente são examinadas por Deus aquelas coisas nas quais os homens julgam ter pouco ou nenhuma culpa. Eu peguei a cultura da ostentação para falar nessa parte. Pode se aplicar a muitos outros assuntos, mas essa parte de são examinados por Deus aquelas coisas nas quais os homens julgam ter pouco ou nenhuma culpa. É uma coisa, infelizmente, muito comum que eu presencio.
Mas, falando especificamente de ostentação, não deveria nem precisar pensar muito para perceber quanto isso é contraditório com o cristianismo. Toda certeza. Considerações finais, vocês querem falar mais alguma coisa? Creio que não. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Metaclube. Lembrando que você pode, aí no link da descrição desse vídeo, no comentário, enfim, se você quiser saber qual é o nome do livro, vai estar lá o nome do livro, pode pesquisar na internet. Vamos deixar também um link de compra para você também, se quiser comprar o livro, tá lá o link para você. Baratinho. É um livro curtinho também, enfim. Tem uns 20 reais nisso, né? Deve estar isso aí, na Amazon, 20 e pouco, 18 reais, enfim. Muito obrigado por você que está aqui com a gente, que nos acompanhou até aqui. Parabéns também por ter acompanhado até aqui. E coloque aqui nos comentários sugestões de próximos livros que você quer ver aqui no Clube do Livro, tá certo? Em algum momento nós vamos abrir sugestões. Por hora é a gente que decide. Bastante livros aí na fila. Quero agradecer também os meus amigos aí, foi um papo muito legal, senhores. Muito obrigado. Tá certo? E a gente se vê numa próxima breve, então. Valeu! Valeu.